E pra mim foi ano passado. Eu estava num hotel aqui em São Paulo, voltei de uma palestra, entrei no quarto, cheguei feliz da vida no quarto, sozinha. Eu falei, ai Deus, como eu sou feliz com essa minha profissão, como eu amo, né? Como foi legal. Ai, eu tava agradecendo a Deus sozinha no quarto do hotel. E aí, de repente, eu senti a presença dela. Eu falei, acho que a minha mãe tá aqui. Porque fazia 4 anos quase, né? Eu falei, acho que a minha mãe tá aqui. Mãe, você tá aqui? Ela, sim. Daí, quando eu virei, eu encontrei ela de novo. E ela, é bem rápido, não posso ficar muito tempo, mas eu tenho que te dar uma orientação. E eu achei que eu não ia te ver mais, né? Porque eu fiquei em êxtase, assim, né? Daí a gente se viu, se abraçou, se sentiu. E ela falou, é bem rápido, minha filha. Tu tá no caminho certo, eu tô morrendo de orgulho. Não desiste, continua com coragem, é isso mesmo, não desiste. Mas eu vim te dizer que tu precisa traduzir esse livro pro francês pra levar pra Europa. E eu falei, mãe, falta 1 mês pra eu viajar e eu não consegui ninguém, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou levar esse livro em francês? Daí olha o que ela me disse. Na palestra de amanhã e de sábado, você fala no final da palestra que você precisa de ajuda. Eu falei, mas na palestra alguém vai me ajudar? Ela, não questiona, fala na palestra, que eu sei o que eu tô falando. Eu falei, tá bom. E ela me falou uma coisa muito bonita, né? Vim te dizer que a partir de hoje você só vai ter motivos pra sorrir. Fui na palestra no dia seguinte, dei minha palestra. No final da palestra eu falei, gente, eu tenho aqui uma missão, eu preciso levar meu livro em francês, porque eu vou palestrar no Centro Espírita em Paris. Eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos. Se vocês puderem me ajudar com R$ 100, com tradução, com qualquer coisa. Ok, não aconteceu. No dia seguinte, sábado de manhã, eu falei, vamos lá, ela disse pra eu dizer, eu falei. Daí falei no final da palestra. Se levantou uma moça da primeira fila, estendeu as mãos pra mim e falou, prazer, eu sou a tua tradutora e você vai levar o livro em francês. Nossa. E essas coisas acontecem. E o livro foi traduzido pela maravilhosa Paula Cremasco em francês, e Que agora a bonito. gente já é. E é isso, gente, são muitos mistérios. Não, e isso é uma coisa que acontece. E essas mensagens que vêm, né? São coisas mágicas. Às vezes a gente não sabe, diversas vezes, me dá um sinal, né? Me dá uma direção, me mostra. E às vezes o sinal vem, mas dependendo de como você é, eu, por exemplo, sou muito literal, né? Português, opa. É. Se não chega, não sou português Ah, de Portugal, tá. mas assim, mas digo assim, se você não chega e fala exatamente, olha, Raul, tipo a sua mãe falando pra você, Tá. às vezes eu tenho dificuldade de ver sinais, mas eu Sim, vejo que eu tô interpretar. aprendendo a acreditar que, na verdade, a tal da intuição, a tal do dúvida e bate na tua cabeça, é aqui, é aquilo, né? Eu ia voltar ainda sobre o que você estava falando, Uhum. sobre esse encontro com a sua mãe, sobre ela ter sido a melhor mãe do mundo, mesmo quando ela não estava em situação crítica, ela te passava ensinamentos e etc. Você acredita que nós, mesmo com os sofrimentos que temos como filhos, como pais e nossos filhos, etc., nós escolhemos os nossos pais? Ou seja, isso já vem de algo assim, cada um tem que viver aquela situação? Ou a gente é responsável por mudanças no curso e a gente tem que prestar mais atenção? Com relação à paz, Com relação claro, a vida de cada um é a vida de cada um. Mas, por exemplo, você tinha que ser filha da sua mãe, ter passado por tudo sim. isso. Ou, poxa vida, ela podia ter feito algo diferente, então eu não seria assim. Não, tava na minha programação reencarnatória passar por todo esse sofrimento. E o que você, quando conversou, você disse que você acessou o que você era antes? O que ela contou o que ela O que era, ela né? era antes? E por que ela tinha esquizofrenia? O Isso. que era? Foi bem valioso. Ela falou assim, bem no começo da conversa, ela falou: minha filha, quando a gente tá aí na Terra, a gente não entende as doenças. A esquizofrenia para mim era o maior peso, a maior dor. E foi o maior presente que Deus me deu. E eu falei, mãe, quando que essa doença foi um presente se todo mundo sofria? E ela falou, calma, é que tu não entende ainda, eu vou te explicar. E ela começou a me explicar. Antes de ser tua mãe, eu fui um ser humano muito ruim na vida anterior. Eu fiz muito mal para as pessoas. Eu tirava a vida das pessoas. E aí eu faleci, desencarnei, voltei para o plano espiritual. Fiquei um bom tempo aqui, até que nós vimos, imagina uma equipe, né?
que era o momento de eu reencarnar, de eu voltar. E para reencarnar, funciona assim. Foi como ela me orientou. Uhum. Nós olhamos o que era prioridade para eu aprender nessa próxima vida. Uhum. Ou seja, a gente vem com um objetivo, né? E como eu não sabia o que era amor ao próximo, pois eu tirava a vida do próximo, eu precisava aprender o que era amor ao próximo. E aí, a esquizofrenia foi o principal instrumento para eu aprender o que era amor ao próximo. E aí, uma fala que ela trouxe foi assim no meu coração. Imagina que eu aprendi sobre amor ao próximo quando eu ia amarrada naquela camisa de força e via o meu bebê ficando com outra pessoa para cuidar. Isso era amor ao próximo. Alguém ia cuidar do meu bebê, que eu não podia cuidar. Quando eu estava internada na camisa de força, que eu queria fazer algum mal para alguém lá, as enfermeiras tentavam me cuidar para eu não agredir ninguém. Ali eu via amor ao próximo. Eu só voltei para o plano espiritual curada dessa questão por ter tido a esquizofrenia. E tem um detalhe. Todos nós vamos para essa reencarnação aí na Terra, para as nossas reencarnações, com uma missão específica. Todos nós. Deus nos dá uma missão. E às vezes a gente fica achando que é uma missão extraordinária, né? A gente fica procurando algo bombástico. A minha missão era ensinar para uma criança o que é o amor incondicional, porque ela teria uma missão para cumprir na vida adulta, através da escrita. Então, ela cumpriu com a missão dela lindamente, dentro de toda a limitação dela. Uhum. Né? Então, eu percebi nessa fala dela, e diante do que eu venho estudando na codificação, nos livros, tudo isso, que da filosofia de Allan Kardec, que eu me comprometi já há 3 encarnações, que não existe endereço errado para reencarnação. Não existe. É o que é. A gente está na família que a gente precisa viver, a gente está no verdade. relacionamento, mas é muito importante a gente estar atento aos sinais, aos nossos sentimentos, né? A entender se realmente as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, ele tem que ser muito valioso. Mas né? a gente podia ter consciência do que era, né? Porque a sua mãe sabia depois que ela foi, né? Acho que não ia dar muito certo. Imagina tu lembrar que tu matou tal pessoa que tu tá convivendo agora. Ué, eu entendo que muitos dizem que não ia dar muito certo, mas justamente a gente fica nessa história de eu não sei o que eu era, mas a gente não sabe, mas ao mesmo tempo vai olhar pra regressão e vai descobrir. Só que consciente não, então dá certo. Pensa comigo, eu não posso conscientemente lembrar, mas eu posso fazer regressão e me leva até o Egito. Eu era um faraó, porra. É. Aí também dá uma Mas raivinha, regressão, né? Assim... mas a regressão é uma escolha nossa, né? Eu vou lá porque eu quero ver. Não, eu entendo, mas é interessante, né? Eu acho legal, porque acessa muita coisa importante que faz a gente entender. Poderíamos voltar já com um HD, com várias gavetinhas, Sim, e que você vai lá na terapia e você, bom acesso e Mas eu acredito que baixa Deus deve ter os seus motivos. sem né? dúvida nenhuma. Você foi no túmulo de Allan Kardec Fui algumas vezes. e você buscou isso por conta de, obviamente, tudo que você estuda, ou algo também te chamou? Boa pergunta, porque é o primeiro capítulo desse livro que eu vou lhe presentear em seguida. Muito obrigado. Eu estava morando em Portugal, quando eu fui fazer um mestrado lá em Lisboa, escrevi meu primeiro livro e estava retornando para o Brasil. Quando uma pessoa que eu tenho muito amor aqui no Brasil falou assim para mim, Shirley, já que você agora é espírita, que você tá falando com espíritos aí, você viu sua mãe, né? Você tá escrevendo o livro, vai lá visitar o túmulo de Allan Kardec. Eu falei, tu achas que eu vou visitar o túmulo de Allan Kardec? Eu não vou em cemitério. Eu disse que não. Ela falou, vai, Shirley. E em paralelo, eu já estava ouvindo vozes dizendo que eu tinha que ir em Paris, que eu tinha que ir em Paris, que eu tinha que ir em Paris antes de voltar para o Brasil. E eu dizia para esse espírito assim, pra que eu vou para Paris se eu já conheço? Se eu não tô com um tempo que eu vou pro Brasil lançar um livro, e se eu não tenho dinheiro para gastar com besteira? E esse espírito dizia assim, nós precisamos que você esteja lá. Eu, pra que, gente? Né? Eu não entendia. E aí, essa menina dizia assim pra mim, Shirley, vai, me mandou foto dela na frente do túmulo. Ó, tu tem que tirar uma foto aqui, insistindo. Daí eu falei, não tá no meu roteiro turístico e no cemitério? E ela falou, vale a pena, tal. Primeiro dia em Paris, não fui. Segundo, não fui. E ela, vai no túmulo, vai no túmulo. Terceiro dia eu fui. Escuta essa história. No terceiro eu fui. Eu falei, vou de manhã? Não, vou só à tarde. Me enrolei umas 4 horas e fui à tarde. Cheguei à tarde. Você já conhece lá? Você já foi? Daí eu falei, vou procurar o túmulo mais lindo e florido e visitado, né? De longe a gente enxerga, enfim. Quando eu cheguei lá,
Ah, não, eu não conheço, desculpa, não conheço o túmulo de Kardec, mas Não? Paris. Isso. No cemitério Père Lachaise, que é um bairro gigantesco, o maior cemitério lá, falaram assim pra mim, é o túmulo mais florido, mais visitado e cheio, então tu vai encontrar. Eu nem peguei mapa, eu falei, eu vou procurar. Aham. Quando eu vi de longe, eu entendi. Lá na frente tinha uma senhora e uma moça do lado, conversando em português. Eu falei, ai, brasileiras, vou conversar com elas, né? Eu falei, ai, vocês querem que eu tire foto e tal? E a gente começou a conversar. Uma senhora de seus 70 anos começou a contar toda a história dela pra mim, eu ouvi, não falei nada da minha vida, nada. E ela falou que é médium há 40 anos, que mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e que isso, que aquilo, que aquilo, que aquilo. Daí mandava foto pro grupo espírita dela lá de Campo Grande, enfim. Conversamos um tempo, daí eu falei assim, vocês me dão licença, que agora eu vou ali bater um papo com Kardec e já volto, né? Por quê? Eu conversei com a minha mãe em pensamento e ela me ouviu. Eu falei, Kardec vai me ouvir. Eu falo com Deus, ele me escuta, eu vou falar com Kardec. E aí fui na frente Aí do dele túmulo. se não, né? Aí dele se não. Eu vou falar, né? Não sei se ele vai me ouvir, mas eu fui. Sentei na frente do túmulo de Allan Kardec, lá numa beiradinha, olhei pra ele, fechei os olhos assim, eu falei, Kardec, eu sei que tu tá me ouvindo em algum lugar. E eu venho aqui te agradecer pela coragem que tu teve. Porque tu foi muito corajoso. Na época que tu viveu, falasse de espíritos, mesas girantes, né? É verdade. Eu falei, então eu venho te agradecer pela tua coragem. E comecei a falar assim com ele. De repente, Raul, meu espírito saiu e fui para outro plano e comecei a repetir uma frase em pensamento várias vezes, umas 20 vezes essa frase. E falava aquela frase, falava, fiquei toda dormente. Quando eu voltei, aquela frase ainda estava na minha cabeça. Daí eu falei, que loucura, da onde que eu tô falando isso, né? Nada a ver o que eu tô falando para ele, nada a ver. Fiquei quieta, saí dali. E voltei a conversar com a senhora e com a filha. Nisso, a minha mentora, que esse espírito, falou assim, conta para essa senhora o que aconteceu ali. Eu falei, pra que se eu conheci ela agora? Pra que eu vou contar? Conta pra essa senhora. E eu temando com o espírito, né? Eu falei, pra que eu conheci agora? Conta, eu. Tá. Eu falei, ai. Sabe, eu tava ali na frente, não disse que o espírito mandou me dizer, né? Eu falei, tava ali conversando com o Kardec, fui bater um papo, e comecei a contar pra ela. De repente, e ela prestando atenção, assim, olhando nos meus olhos, ela parece que vai desmaiar. Assim, eu fui segurar. A filha, não, tá tudo bem, como se fosse aquilo comum, né? Quando ela volta, um espírito se manifestou através dela pra falar comigo, na frente do túmulo. Incorporou, né? Na frente do túmulo de Kardec. Eu não conhecia essa senhora, mas já sabia que não era mais ela, né? Eu conhecia há uma hora ali. Caramba! Ela não sabia nada da minha vida. E esse espírito olha pra mim e diz assim, menina, eu vim conversar contigo. Imagina viver essa cena no cemitério na frente de um túmulo, né? Num cemitério que você nem queria estar, né? Detalhe. Eu falei assim, meu Deus, presta atenção, Shirley. Meu Deus! Né? Menina, eu vim conversar contigo. Eu vim te dizer que tu é um espírito muito antigo, que tu só tem esse corpo de menina, tu não tem ideia. E eu vim te dizer que tu vai passar por situações muito desafiadoras com os teus livros. A senhora não sabia de livro. Pra quem é cético aí que tá assistindo. Sim, essas coisas que acontecem que você fala, porra, impossível. Que você vai passar por muito julgamento, por muita situação difícil, muita, e que você não pode desistir, porque o seu compromisso é muito sério, muito sério. Eu falei, não, eu não vou desistir de jeito nenhum. E ele me pedia compromisso, ele dava orientação. E ali ele falou uma informação que eu não vou falar agora. Não, por quê? Por que falou que tem Que informação? tá no livro. Tá bom. Fica pra vídeo só pra membros, combinado? Só pra membros, Então, ótimo. a gente vai fazer no final, a gente faz um vídeo só pra Fazemos. membros e aí pronto. Só pra membros. Tá, mas eu vou falar por que eu não vou falar agora, vocês vão entender, né? Tá. E ele falou uma informação ali. E quando eu vi aquela informação, eu falei, não faz sentido, nada a ver. Não acreditava, né? Porque a gente é muito materialista, raciocina mental, enfim. E aí ela voltou em si e tal, e ele foi. E ela, nossa, não lembrava de nada ali. Daí ela falou que ela é médium de Incorporação. E recebe uma médium ostensiva, enfim. A gente se despediu, fomos embora, trocamos telefone. E eu sentei num café na frente do cemitério, lá na rua. E aí eu sentei lá na frente daquele café, sozinha, pensando sobre o que tinha acabado de acontecer e o que esse espírito me disse, né? E eu falei assim, Deus, o que tá acontecendo na minha vida? Esse espírito veio me dizer isso. Não deve ser verdade, é muita loucura, não deve ser verdade. Daí a minha mentora, que é esse espírito que passou a falar comigo, né? É verdade, nós precisávamos te dizer isso hoje. Eu sei que você não acreditou ainda, mas o tempo vai te acalmar e aos poucos você vai entender. Eu falei, eu nunca vou falar isso pra ninguém.
Daí ela falou, calma, no dia e na hora certa você vai falar. Eu Não falei, só falar como escrever, né? não, eu nunca vou falar, nunca vou falar. Vão achar que eu sou mentirosa, que eu sou charlatã, que eu quero ganhar dinheiro. Eu falei, eu nunca vou falar. Ela, calma, no dia e na hora certa você vai falar. Isso foi em maio de 2022. Estamos em fevereiro de 2026 E e é o tá aí. primeiro capítulo desse livro com todas as letras, né?